Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade naquela etapa do modelo de geração. A gente viu, na verdade, a gente estava ali ainda nas escolhas das variáveis, né? Como que a gente deve escolher, e aí eu deixei um grau de liberdade para vocês trabalharem. E agora a gente vai trabalhar com a regressão propriamente dita, entender o processo seguinte, como que ele deve ser desenvolvido. Tá? Ele não é um processo rígido, tá? Tanto mesmo a escolha das variáveis, vocês viram, quem já trabalhou viu que é um processo bem flexível, mas que é importante a gente ter as metas, identificar os passos seguintes para conseguir trabalhar da melhor forma possível. Tá? Eu vou agora espelhar aqui minha tela para a gente ver no Excel essa etapa seguinte. Tá? Então, eu estou espelhando aqui. Só recordando, né, a gente pegou, eu pedi para vocês a trabalharem com os dados da OD Viagens, né, gerar a produção e a atração e identificar variáveis que se relacionam, no caso aqui, com a atração, que o OD de viagens poderia auxiliar. A mesma coisa para a OD de domicílios, né, identificar as variáveis, deixa eu dar um zoom aqui, as variáveis que se relacionam, né, com a produção, no caso, então, assim, os domicílios, os automóveis, tentar identificar quais aqueles que têm uma relação forte com a produção de viagens. No caso das variáveis de viagens, a gente fez uma relação que ela tem muito mais a ver com a atração, né? Porque assim, a gente fez uma proxy, né? Fazendo, por exemplo, atração a trabalho, atração à escola, atração ao estudo, como se fosse postos, empregos, né? Matrículas escolares e leitos hospitalares. Né? E também trabalhamos da mesma forma com a OD de indivíduos para Lagoa Santa, que foi ver essa relação, quais eram as variáveis que tinham relação. Indivíduos, a gente depois gerou uma relação de indivíduos por domicílio, população, renda da população, e se a população trabalha ou não. Tá? Então, essa é uma etapa que aí vai nos auxiliar a escolher quais seriam as variáveis que iríamos trabalhar, aquelas que teriam uma relação mais forte, né, ou com a produção, no caso, ou com a atração, no caso seguinte. Tá? Então, o que é importante agora que nós vamos desenvolver? É importante, então, ver qual seria a equação de regressão, né? No caso, nós vamos trabalhar com uma equação linear para simplificar as coisas, que responderia por essa relação. E aí, o que eu fiz? Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Primeiro eu vou trabalhar. Eu peguei para produção, né? Então, aqui são os dados de produção. Eu peguei uma variável, no caso da produção, para cada OD. Tá? Como a OD que tem relação, as variáveis que têm relação com a produção vêm da OD domicílio e da OD de indivíduos, eu escolhi uma variável que eu achei que seria interessante para analisar da OD domicílios, uma variável que seria interessante para analisar a OD indivíduos. E peguei uma variável para explicar a atração de viagens, através dos dados da atração por motivo trabalho, que a gente identificou que era uma proxy para definir empregos. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que achar a equação que vai relacionar a produção com essas duas variáveis. E a equação que vai relacionar a atração com essas duas variáveis. Tá? E aí o Excel nos permite fazer regressões, né, que vão exatamente fazer. Aqui é o resultado de uma das regressões. Só que eu vou explicar como eu cheguei nesse resultado. Tá? Então, para a gente fazer a regressão, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, caso já não vocês não tenham feito, é
baixar um pacote de regressão. Então, na verdade, a gente vai lá repetir devagar, vai lá em arquivos, opções, e aí você tem os suplementos, né? E nesses suplementos, né, que se a gente vai trabalhar, a gente tem as ferramentas de análise e solver. Então, a gente vai escolher essas duas, dar o OK, ela vai ser carregado no Excel. E aí, o que é carregado no Excel? Quando a gente vem aqui, depois, o meu já tem instalado, né? Vocês vão fazer isso depois. Vocês vão vir aqui em dados, vocês vão ver que vai aparecer isso daqui, olha, esse quadrinho. Que é o quadrinho de análise, que vai vir tanto com o item análise de dados, quanto o item solver. São ferramentas utilizadas para a gente fazer regressões, tá? Fazer análises estatísticas e tudo mais. Então, ele permite a gente fazer isso. Tá? E aí, a gente vai utilizar a forma mais simples, mas que a gente poderia dar o nível de complexidade que a gente desejar. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu faço isso, eu estou aqui na minha planilha, e vou pedir para fazer uma análise de dados. Então, eu vou clicar em análise de dados. Quando eu clico em análise de dados, vai aparecer um quadro com diversas análises estatísticas, ferramentas de análise que a gente poderia utilizar para analisar o nosso banco de dados. E aí, logicamente, vocês que já fizeram estatísticas podem fazer isso, né, para refinar a variável de vocês e assim sucessivamente. Então, eu posso gerar a nova, análise de correlação, covariância, estatística descritiva, ajuste exponencial, né, histogramas, média móvel e diversos testes para ver as amostras, né? Então, a gente tem aqui diversas ferramentas que a gente pode utilizar de análise de dados. Nós vamos utilizar a regressão. Tá? Então, eu vou vir aqui, clico em regressão e eu aperto o OK. Guilherme. Sim. A sua imagem da tela do computador está travada. Tem mais alguém conseguindo acompanhar ele? Que eu não estou conseguindo, não. Então deixa eu reespelhar, então. Vamos lá. É que eu vi você falando sobre um monte de coisa. Você estava mostrando enquanto estava falando? Então vamos seguir. Vocês acompanharam eu instalar o aplicativo? Suplemento? Eu vi o caminho, mas eu não consegui achar ele aqui no meu PC, não. Tá. Então, é algo que eu tenho que baixar? Então agora vocês estão enxergando a minha planilha? Com amarelinho, tudo aqui? Estou mexendo, vocês estão enxergando? Eu tô. Então, beleza. Gente, eu não tô não, tá tudo preto aqui pra mim. Deixa eu sair e entrar. Então tá, vou aguardar enquanto ele está entrando aqui, deve ser um problema lá. Júlio, você enxergou desde o início? Deu para acompanhar as telas? Para mim, não deu falha nenhuma, não, Guilherme. Então beleza. Então o problema deve ser. Computador. Foi mal aí. Então beleza. Mas vai estar gravado, tá? Mas sim, na gravação vai estar tranquilo. Vai estar tranquilo. Mas o que acontece? Que eu falei que na hora que você instalar o suplemento, vai vir essas ferramentas aqui de análise de dados. Então, a gente vai chegar a clicar em análise de dados, porque o que eu fiz? Eu trouxe para cá, para essa minha aba, eu trouxe para cá os dados de produção, coloquei as variáveis que eu quis utilizar de domicílios, que foram automóveis, número de automóveis, né, para cada uma das nossas áreas, zonas de tráfego, e o número de pessoas que trabalham em cada zona de tráfego. E depois peguei, para atração, eu trouxe os dados de atração, e a informação de atração que eu estou utilizando é atração a trabalho. E aí, para cada um dessas informações, eu vou gerar uma análise, fazer uma regressão, para ver qual é a equação que responde melhor a isso, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, então, eu vou abrir, clicar em análise de dados, aí abre esse quadro aqui com diversas ferramentas, né, diversas ferramentas de análise, que pode ser a nova, com a variância, mas tem a ferramenta regressão. Então, eu vou clicar nela e dar OK. Quando eu faço isso, aparecem as informações, que é o quê? Identificar os valores de Y, os valores de X e várias outras informações aqui, para dar nível de confiança,
para identificar a constante como zero. Se eu quiser informações, por exemplo, fazer uma análise de resíduos, plotar esses resíduos para fazer o ajuste, plotar o ajuste da linha. Eu posso fazer diversas coisas aqui. Mas eu não vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar só com o resultado. Então, o que eu vou ver? Intervalos de I, de Y de entrada. Então, isso daqui, qual é a variável resposta? A nossa variável resposta é quem? Produção. Então, vou escolher produção dos meus campos. Ok. Aí depois ele me pergunta quais são as variáveis que vão explicar produção. Aí eu vou escolher, vão ser as variáveis automóvel e trabalho. Selecionei elas. Eu não vou pedir aqui mais nenhuma outra informação. Vou ser bem simples assim na análise. E aí eu vou dar um OK. Quando eu dou OK, automaticamente ele gera uma outra tela com o resultado dessa regressão, que é uma regressão múltipla, né? Na verdade, eu usei duas variáveis e ele vai me dar o resultado dessa regressão. Com as informações do R múltiplo, R quadrado, que manteve muito alto, o erro padrão, né? A regressão, quantos graus de liberdade tem, do resíduo, os graus de liberdade, o F de significação, então significa que é bem significativo, e me dá os coeficientes dessas variáveis. Então, eu vou utilizar esses coeficientes para a minha regressão futura. Uma coisa que é importante aqui é que, na verdade, é o seguinte, e aí eu não estou muito preocupado com isso, mas para essas variáveis que eu escolhi, existe um teste estatístico, que é esse valor P aqui, que teria que ser, todos essas coeficientes teriam que ter, apesar de eu ter uma regressão alta, esses resultados estão me dando um teste que está me dando um valor não significativo, porque ele tinha que ser inferior a 0,05. Está vendo que ele é superior? É 0,07, 0,16, 0,24. Eu, nesse momento, eu não vou preocupar para explicar isso para vocês. Eu vou utilizar essas informações, mas vocês podem fazer esse tipo de análise. Tá? Eu vou utilizar mesmo sabendo que ele não foi, os valores dos coeficientes não foram significativos por causa do valor P, que ele não foi abaixo de 0,05, eu vou utilizar eles mesmo assim. Então, estou falando só para vocês, na hora que vocês forem analisar estatisticamente, tudo lá para frente ou na vida de vocês acompanharem isso. Tá? Então, eu vou precisar, e eu já transferi essas variáveis para esse resultado para cá, porque ele gera esse resultado em uma planilha separada, eu copiei ele para a minha planilha, com os coeficientes. Tá? Fiz também a mesma coisa para atração. Então, vou fazer a mesma coisa. Minha análise de dados, escolher a regressão, só que agora eu vou escolher meus valores de Y, ao invés de ser a produção, vai ser a atração. E meus valores de X, ao invés de ser auto e trabalho, vai ser atração a trabalho. E vou dar OK. Ele também vai fazer a mesma coisa, e vai me gerar as informações sobre a regressão. Essa daqui, por exemplo, a variável X já é altamente significativa, porque 8,86 a menos 7 é 0,0000005, né? Abaixo disso. E que está um R quadrado bom e a interseção nem tanto, né? Então, assim, mas a variável ela está bem significativa para a minha análise de fazer a regressão. E aí eu vou pegar e levei essas variáveis de novo também, esse resultado para cá, da forma mais simples. Eu poderia ter colocado mais variáveis aqui, mais variáveis ali. Não é o meu objetivo. O objetivo é a gente conseguir gerar essa informação. Então, gerei aqui e trouxe essas minhas variáveis. Ok. Então, eu tenho uma equação que é essa daqui para produção e tenho essa equação com esses coeficientes para regressão. Que seria o quê? Se eu vou até digitar aqui. Qual que seria a equação? Eu teria uma equação que seria y é igual a menos, eu estou fazendo essa daqui, menos 1145,67 mais 3,43, estou arredondar, vezes número de automóveis,
mais número de automóveis, mais esse valor, 3,24 vezes a segunda variável, que x1 é a primeira, x2 é a segunda. Número de pessoas que trabalham na minha região. Então, essa seria a minha equação dessa regressão. Vocês entenderam a transferência disso para cá? Mesma coisa aqui. Qual que seria a minha regressão? Eu teria que y, que na verdade seria o quê? A atração vai ser igual. Ali é o quê? O y, nossa, produção é igual. Aqui eu vou ter, a atração vai ser igual ao quê? A menos, que é esse valor aqui, 2003, mais esse valor aqui, 5,4, vezes a variável, que é a atração a trabalho, que a gente chamou ela de emprego. Essa seria a minha equação que me daria minha atração futura. E essa seria a minha equação que me daria a minha produção futura. Então, o que eu preciso conhecer aqui para saber a quantidade de viagens que eu vou produzir no futuro? A quantidade de automóveis que eu terei no futuro. E aqui a quantidade de pessoas que trabalham em cada uma dessas regiões que eu terei no futuro. E para atração, eu preciso saber a quantidade de empregos que eu terei em cada uma dessas regiões no futuro. Vou imaginar que, como esses dados são de 2012, meu futuro poderia ser 2020. Então, eu preciso agora, para conseguir achar quanto que vai ser minha produção em 2020 e quanto vai ser minha atração em 2020, saber quantos automóveis por zona de tráfego eu vou ter em 2020 e quantas pessoas que trabalham por zona de tráfego eu vou ter em 2020. Mesma coisa, eu preciso, para atração, saber quantos empregos por zona de tráfego eu vou ter em 2020. Ok? E aí a pergunta, que eu ainda não dei essa informação para vocês. Como que eu vou encontrar a quantidade de automóveis, de pessoas que trabalham e de empregos em 2020? A ideia é a seguinte, eu achar uma regressão que me dê a informação que eu consiga estimar essa quantidade de automóveis e estimar essa quantidade de pessoas de trabalho. Então, eu preciso do quê para fazer isso? Eu preciso de uma série histórica que me dê uma equação que eu consiga prever essa quantidade de automóveis, de pessoas que trabalham e de emprego. E a gente tem essa série histórica, né? Que a gente tem essa pesquisa, eu vou fazer essa série histórica utilizando uma informação só. Não é bom. Na verdade, seria interessante, porque eu tenho a série histórica desde 72. Mas, para simplificar, eu peguei informações somente da OD, que está aqui 02, que é o quê? Que eu vou passar para vocês também com os dados de Santa Luzia amanhã, que é a OD, Pesquisa Origem e Destino, do ano de 2002. Então, a gente vai ter duas informações. Pesquisa Origem e Destino 2002 e Pesquisa Origem e Destino 2012. Então, tem 2 pontos no tempo. E aí eu peguei algumas informações, né, que são aquelas que eu tinha trabalhado anteriormente. Peguei, por exemplo, a quantidade de domicílios que eu tinha em Lagoa Santa em 2002. Deixa eu colocar aqui. O número de moradores, né, o número de moradores por domicílio que eu tinha em 2002. Então, eu consegui calcular a quantidade de moradores por domicílio, o número de automóveis por domicílio em 2002, e aí eu consegui achar essa quantidade de automóveis por zona de tráfego, isso com os dados, esses aqui são os dados da informação da OD domicílio de 2002. Igual a gente fez aqui com a OD domicílio de 2012, aonde que eu achei as variáveis domicílios, fala número de automóveis, número de famílias, eu fiz a mesma coisa com os dados da OD 2002. Vou dar um zoom aqui também para ajudar a gente, né? Peguei o número de habitantes de domicílios em 2002, o número de moradores em 2002 e o número de automóveis em 2002.
repetir essa mesma coisa com os dados da OD Indivíduos de 2002, que aí eu encontrei o quê? A população em 2002, o número de pessoas que trabalham em 2002, está aqui o número de pessoas que trabalham em 2002, e no que a gente tinha trabalhado a faixa de renda das pessoas de Lagoa Santa em 2002. E também fiz a mesma coisa para a variável de atração. Trouxe a produção e atração, né, de 2002, que é 36 e 35 mil, aqui 63 no total. E aí eu trouxe atração a trabalho, que é o número de empregos, né? Eu posso até arrumar aqui para ficar, porque fica esquisito, né, esses valores quando eles aparecem assim. Eu acho esquisito. A quantidade de pessoas que trabalham nessas zonas em 2002 e a quantidade de pessoas que estudam nessas zonas em 2002 e, por incrível que pareça, a quantidade de pessoas que vão à saúde. Em 2002, só uma região, que foi a Zona Central, recebeu viagens com destino lá por motivo saúde, que foi a Zona de Tráfego 166, que é o centro, né? E aí, agora, a partir de agora, eu vou ter informação. Então, eu criei essa tabela projeção 0212, que é a projeção 2002-2012, com dados de 2002 e 2012 e vou gerar uma regressão para cada uma. Então, eu peguei aqui a informação com domicílios em 2012, né? Aqui informações de domicílios em 2002. Vocês vão ver que existem algumas zonas de tráfego, elas ainda não existem, porque o domiciliar pode ter sido expandido, né? Então você vai ter zonas que ainda não foram, né, igual aqui, tem 387 pessoas, que ainda não tinham sido ocupadas ou elas faziam parte de alguma área. Então, por exemplo, essa 171, que tinha 412 pessoas, talvez ela foi dividida em duas, em 171 e 172. Ou a própria 170 foi dividida em mais. Então, assim, eu não quis entrar nesse mérito, não. Eu só quis colocar aqui as zonas com a população de 2012 e de 2002. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma população, peguei essa informação, ao invés de trabalhar por zona de tráfego, eu fui mais simples ainda. Eu poderia pegar aqui e fazer uma equação para cada zona de tráfego, tá? Para ver a quantidade de domicílios que crescem em cada zona de tráfego. Mas eu não quis fazer isso. O que eu fiz? Eu fui trabalhar só com o total, considerando o seguinte, que é uma suposição errada minha, tá? Que todas as zonas de tráfego vão crescer iguais. Então, se eu pego só o total, e vou fazer uma regressão só com o total, eu estou falando que todas as zonas de tráfego vão crescer iguais. Se eu pegasse, por exemplo, 166 por 166, eu teria a dimensão de quanto a zona de tráfego 166 cresceu. Mesma coisa a 168, mesma coisa a 170, mesma coisa a 171. A 172 não existe e a 278 existe. Então, eu poderia fazer o seguinte, fazer uma regressão individual para cada uma dessas e para aquelas que ainda não existem em 2002, como a 148 e a 172, eu utilizaria o crescimento geral, tá? Para tornar isso um pouco mais refinado. Mas em termos aqui da nossa atividade, como é aprender o método, eu não acho... É um refinamento que eu acho que assim, não traz maior conhecimento. Mas, se vocês fossem desenvolver na vida de vocês uma análise, o ideal seria encontrar uma equação para cada uma das zonas de tráfego, dada a série histórica. Tá? Nesse caso, eu optei para fazer somente com esses dois. O ideal seria eu ter uma série histórica maior, não somente 2002, mas eu poderia utilizar a informação de 92, de 82 e de 72, que são informações que estão disponíveis, que existem.
Tá? Mas como a gente aqui, eu vou encher vocês de planilha para vocês, eu acho que não faz sentido. Então, nós vamos utilizar para fazer isso só os dados da OD 2002 e 2012. Então, eu peguei essa informação, o número de domicílios, coloquei aqui de 2002 e o número de domicílios de 2012. Poderia até ter linkado aqui, que ficaria até mais bonitinho. Beleza. E aí eu fiz aqui, tá vendo? Eu peguei esses dados, se eu clicar aqui na tabela, eu fiz um gráfico de dispersão de ano por número de domicílios. Então, aqui, 2002, eu tinha quanto? 2002. Eu tinha 14.218 domicílios. Em 2012, quantos domicílios eu tinha? Fiz um gráficozinho, 19 mil. E aí, liguei, fiz a linha de tendência aqui, como são só dois, logicamente, ele vai ligar um ponto no outro, e foi gerada a equação para essa reta. E o que eu pensei? Qual foi o meu raciocínio? Então, a minha população futura em 2020 vai ser dada por essa equação. Se eu tenho 2002 para 2012, eu tenho essa equação, o que eu preciso fazer? Utilizar essa equação para 2020, e aí eu vou ter o número de domicílios no futuro, em 2020. Como que eu faço isso? Peguei aqui a minha variável beta1, que é a minha variável domicílios, que é 498x. X nesse caso é o quê? Ano. Porque o que eu estou querendo achar, a minha resposta é domicílios. Então, anos que eu preciso crescer com essa reta para que isso aconteça. E a minha interseção é menos 983.579. E aí eu vou fazer minha regressão, que é o quê? Que é y, né, vai ser igual ao quê? A menos 988.579 mais 498 vezes o número de anos que eu vou ter, que são 2020 anos. Na hora que eu faço essa multiplicação, eu vou ver que se a população continuar crescendo, se os números de domicílios continuar crescendo, como cresceu entre 2002 e 2012, eu vou ter um total de domicílios em Lagoa Santa de 23.189 domicílios. Eu vou fazer uma coisa aqui interessante, só para a gente ver. Eu vou abrir aqui meu... Vamos ver se isso procede. Eu vou entrar no site aqui do IBGE Cidades. Vamos ver se a gente chegou perto. Aí eu vou vir aqui, Lagoa Santa. Vai aparecer aqui o município de Lagoa Santa, Minas Gerais. Eu não sei se ele vai ter aqui o número de domicílios. Não, ele tem de população. Tá? População estimada para 2020. Trabalho, educação, economia, deixa eu ver, território, não. Deixa eu ver pesquisas aqui, se a gente vai ter o número de domicílios. Censo. Censo teria, mas o censo deve... Vamos ver como é que está o censo. Amostra, domicílios. Vamos ver aqui. Se ele tem a projeção do número de domicílios. Não, ele só tem o dado do censo mesmo. Mas vamos ver. Aqui não vai dar. Depois nós vamos fazer isso para a população. Vamos voltar lá. Então, a população que era em 2002, desculpa, o número de domicílios que era em 2002 de 14.218, passou para 2002 19.202, e eu estou estimando que ela vai continuar crescendo no mesmo ritmo. Então, ela chegaria em 2020 a 23.189 domicílios em 2020. Mas com 2 pontos, assim, a probabilidade de eu errar é muito grande. Tá? E fiz a mesma coisa para automóvel. Só automóvel, carro, quantidade alta. Eu tinha quantidade de automóveis aqui, 12.928 em 2012, né? E 8.072 em 2002. E aí, o que eu vou fazer? Mesma coisa, transferir para cá, né? Os dados de automóvel, dado de 2002 e 2012. E fiz aqui, bem simples,
Nem fiz, eu podia fazer isso pela aquela análise de regressão lá. Nem isso eu quis fazer. Eu já mandei gerar a linha de tendência e a equação da reta. Tá? Como são só 2 pontos, o R quadrado daria 100%, então não fazia diferença nenhuma. E aí eu peguei, essa seria a equação da reta. Então o quê? O número de automóveis futuros seria o quê? 485,6 vezes os anos que vão crescer, menos 964.101, que é exatamente isso que eu coloquei aqui. E aí, fazendo essa multiplicação, em 2020, eu vou ter que... Eu tinha 8.000 veículos em 2002, de 12 em 2012, eu passo a ter 16.000 automóveis em 2020. Vamos lá para ver se isso chega perto. Se o número de carros em Lagoa Santa cresceu como cresceu no período anterior. Vou vir aqui em pesquisas. Cadê? Frota. A minha frota está aqui em 2020. 19.000 em 2018. Cresceu muito mais do que na década anterior. Olha que interessante. Na década anterior, eu passei de 8 para 12. Se ela seguisse a mesma tendência, ela chegaria a 16. E eu estou vendo que aqui, em Lagoa Santa, eu passei a ter 19.398 veículos. Mas, assim, nossa estimativa foi bem abaixo do que veio acontecendo em 2012 e 2020. Então, assim, sempre a gente vai encontrar algum tipo de errinho, assim, sabe? E aí, o que a gente teria que fazer? Corrigir isso daqui com dados atuais. Se eu tenho a frota de 2018 de automóveis lá para Lagoa Santa, eu poderia vir aqui e alterar isso daqui, passar, vou anotar até aqui, vou trazer esse valor para cá, para a gente depois calcular. 19.398 automóveis, o que gerou a minha projeção uma diferença de menos de 2.500 veículos de erro. Tá? Então, o crescimento nesse período foi bem maior do que aquilo que a gente projetou. Gente, está claro até agora? Como que eu estou fazendo essa projeção? De certa forma, Guilherme. Vou falar que eu peguei tudo, não, mas está dando para acompanhar. Beleza, eu vou seguindo aqui, ele vai seguindo, eu vou explicar, por isso que eu estou indo com calma, que isso vai se repetir para as outras informações. Eu fiz a mesma coisa que vocês observaram para domicílio, eu fiz para indivíduos. Peguei os indivíduos da OD 2012, peguei o número de indivíduos da OD 2002. Peguei o valor total que eu tinha em 2002 e o valor que eu tinha em 2012, com os dados da OD. E aí, o que eu fiz? Eu fiz, por exemplo, eu vou até apagar aqui para vocês verem como é que faz. Vou lá e vou mandar inserir um gráfico de dispersão. Mandei inserir. Quando eu insiro esse gráfico de dispersão, ele marca 2 pontos, que é o ponto 38.000 e o ponto 50.000. Eu vou aumentar, eu esqueci de selecionar. Aí eu selecionei um ano. Então, tinha em 2002, 38.000. Em 2012, eu tinha 50.627. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para inserir uma linha de tendência. Aí, quando eu peço para inserir, ele vai inserir a linha de tendência e vou mandar ele gerar a minha equação do gráfico. Ele gerou minha equação, que vai ser o quê? A minha quantidade de indivíduos futura vai ser igual ao 120, a equação de 1.220,4x, que é os anos, menos 2.e elevado a mais 6, que é 2 menos 2.404.818. É um número que é onde a reta vai encontrar no eixo X. Como a gente está aqui em 2002, imagina o seguinte, ele vai até zero, né? Vai até
nascimento de Cristo. Né? E aí, por isso, dá um valor tão grande aqui, dessa forma que a gente gerou. E aí eu vou pegar essa equação, trouxe ela para cá, esses valores, esse daqui também para cá, e vamos fazer a multiplicação, que vai ser o quê? Menos 2.404.818, que é esse Y6, mais 1.220 vezes 2.020 anos. E aí eu vou identificar quantos anos, quantos indivíduos eu vou ter no futuro. Então, significa o quê? Eu vou ter, teria agora, em 2020, segundo esses dados, se seguisse a tendência das informações da OD 2012, como se fosse um crescimento linear, logicamente, que é a forma mais simplória, né? Porque o crescimento populacional é logaritmo e não é linear, mas eu estou usando linear para facilitar. Eu passaria de uma população de 2002 para 2002 de 38 mil para 50 mil e chegaria em 2020 a 60 mil. Será que hoje tem 60 mil? Não sei. Vou lá olhar no meu panorama para ver qual que seria a população. Olha lá. Cresceu mais também do que a gente esperava. 5 mil a mais do que o esperado. Passei de 52 mil não para 60 mil. Aqui ele cresceu para 65 mil. Tá? Então aqui a população, na verdade, é 65 mil quanto? Prestei atenção. 657. Que me deu também uma diferença, né? De 5 mil habitantes. Minha projeção seria subestimada, tanto de automóveis quanto de indivíduos, porque, na verdade, ela não cresceu linear. Provavelmente o crescimento deveria estar, se eu pegasse mais elementos aqui, o crescimento talvez seria exponencial, entendeu? Ele estaria, a curva aqui seria exponencial. Então, assim, formatar a linha de tendência, eu poderia falar que o crescimento seria exponencial. Aí minha equação seria diferente. Vamos ver se eu utilizasse uma equação exponencial, se eu chegaria mais perto aqui. Então, seria 4e menos 20 elevado a menos x. Eu poderia calcular aqui, deixa eu fazer o cálculo aqui, como se fosse exponencial aqui. Então, eu teria que multiplicar isso daqui 4 vezes e elevado a menos 20, e eu chegaria mais provavelmente próximo desse valor aqui. Eu poderia fazer isso através de uma equação de regressão. Né? Só que é tão simples assim, né? Olha como é que por regressão é possível. Né? Eu poderia chegar aqui, selecionar que eu teria o mesmo resultado obtido. Selecionaria como y esses valores, como x os anos, e mandaria, igual a gente já fez ali, o cálculo, que vai me dar uma equação linear, que é lá, menos 24 e 120, que é exatamente menos 244 e 1.220. Tá? Então, eu poderia utilizar uma equação exponencial, aí vai depender muito da nossa análise. E provavelmente aqui eu chegaria no valor mais próximo, eu acredito, desses 65 mil. Mas eu não quero que vocês façam equação exponencial, não. Vamos fazer ela simples, só para vocês entenderem. Mas eu só estou comentando aqui para a gente ir acompanhando. E fiz a mesma coisa para a quantidade de pessoas que trabalham. Peguei a quantidade de pessoas que trabalham em 2012, a quantidade de pessoas que trabalham em 2002. Então, em 2002 eu tinha 13 mil pessoas trabalhando lá. Em 2012 eu passei para 28 mil. Então, gerei meu gráfico, achei a equação, tá? E com essa equação, eu achei aqui, multiplicando ela, eu achei que em 2020, a população que trabalha, que seria a população ocupada, né? A gente chama de população ocupada, de Lagoa Santa, seria de 28.366 indivíduos. Então, eu passaria de 13.814 para 21 mil e chegaria em 2020, com os dados que eu tenho, para 28 mil.
Lógico, igual eu estou falando, se eu tivesse mais dados aqui, eu teria uma equação muito melhor, muito mais ajustada, e seria meu valor, com certeza, aproximaria muito mais do que é observado hoje. Tá? E também fiz a mesma coisa com os dados de viagens. Peguei para atração a trabalho e a atração à escola. Ignorei a atração à saúde, que só uma zona de tráfego tinha dados de atração à saúde. Então, eu peguei aqui os dados para atração a trabalho, trouxe para cá. Peguei os dados de atração a trabalho de 2002, trouxe para cá. E fiz a minha, e busquei a minha equação da reta. Porque eu peguei aqui, né, os dados que são de empregos em 2002, 2012, e aí ele me deu essa equação aqui, né, que foi 742,61 e menos isso daqui. Na hora que eu faço essa relação, eu encontrei que eu vou ter 28.389 postos de empregos nas minhas zonas de tráfego, que provavelmente, se a gente voltar lá, é igualzinho a quantidade de pessoas que trabalham. O resultado seria, logicamente, um resultado igual. Se fosse diferente, eu estaria preocupado, porque 28.366 aqui, 28.389. Então, significa que a minha equação, tanto para atração quanto para pessoas que trabalham, estão batendo. Tá? Porque eles são praticamente a mesma coisa. E fiz a mesma coisa para estudo. Peguei tanto que eu atraio de viagens em 2012, o tanto que eu atraio de viagem a estudo em 2002. Com essas duas informações, eu procurei identificar a equação dessa minha reta. Então, eu passei de 17 mil para 20 mil, né? E aí eu preciso saber quanto que eu vou ter. Então, eu gerei a equação, e com essa equação eu estimei a quantidade de pessoas estudando em 2020, que passou de 20 mil para 22.280 indivíduos, né, de viagens atraídas, né, por motivo estudo, né, em Lagoa Santa. Então, eu achei as equações que me permitem calcular o futuro, a quantidade de domicílios que eu vou ter no futuro, a quantidade de indivíduos que eu vou ter no futuro e a quantidade de viagens que eu de atrair por zona de tráfego em cada um. Mas eu sempre lembrando que eu estou utilizando dados gerais, assim. Então, assim, o ideal seria eu fazer para cada um, pegar aqui, aqui, pegar 168, 168, 170, 170 e utilizar mais tempos, utilizar dados da pesquisa 72, 82, 92, 2002, 2012. Eu, para simplificar aqui, eu estou logicamente utilizando uma só, dois momentos no tempo, então eu vou ter uma reta pura e simples para estimar a quantidade de viagens futuras. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações e vou levar para realmente fazer a minha geração de viagens. Deixa eu dar um zoom para explicar o que eu fiz a partir de agora. Deixa eu aumentar esse zoom. Então, o que eu fiz? Peguei as informações de 2012. Eu peguei aqui, olha, o campo, né? Então, segue aqui tanto para produção, trouxe a minha produção de 2012 e a minha atração de 2012. Peguei a quantidade de pessoas que trabalham em 2012 e a quantidade de aulas de 2012. Peguei a quantidade de viagens que eu atraio em 2012. Então, aqui, na verdade, são os empregos só. Eu descartei e fiquei só com essas duas aqui, trabalho e alto, e empregos, para facilitar. Não utilizei estudo, não utilizei as outras informações. E aí, agora eu vou estimar quanto que eu vou ter de trabalho em 2020. Como que eu fiz isso? Tá? Eu peguei, como eu tenho a quantidade de pessoas que eu tenho em 2020,
eu estimei a quantidade de pessoas que trabalham, de quantidade de automóveis que eu tenho em 2020, baseado naquela minha projeção. Eu não projetei que, se eu pegar aqui os dados de domicílio, eu não utilizei domicílios, utilizei só automóvel. Eu não teria em 2020 16.811 automóveis em 2020? Então, eu peguei esse valor de 16.811 e distribuí ele uniformemente aqui, de quantidade de pessoas que trabalham e de pessoas que estudam. Tá? Então, na verdade, aqui está até, olhando aqui agora, isso é interessante, é que eu errei, porque na verdade aqui não é automóvel. Aqui é pessoas que trabalham, né? Então eu estou fazendo aqui com relação a que trabalham. Então, na verdade, eu tinha que fazer se aqui, deixa eu só alterar aqui. Se bem que eu se alterar, isso vai confundir tudo. Então, o que eu preciso? Na verdade, esse valor, que é 28 mil, ele tinha que estar aqui. Ok. Vai alterar aqui. Então, deixa eu só digitar. Aqui seria 28 mil, que é a quantidade de pessoas que trabalham. 28.366. Vou só copiar. Então, pessoa que trabalha, eu vou lá, tenho projeção, pessoas que trabalham. Cadê a quantidade de trabalhos? Que é 28 mil. Aqui eu vou pegar a quantidade de automóveis, que eu tinha feito o contrário, tá? Por isso que eu estou corrigindo aqui. Até bom que a gente erra para vocês verem. E aí eu dividi ele uniformemente. Significa o quê? Peguei essa quantidade aqui de viagens e fiz o seguinte. Peguei proporcionalmente. Então, assim, quanto que desses 28 mil, significa passaria esses 461. Então, eu peguei 461, dividi por 28.695, é como se eu estivesse fazendo percentual. Fiz isso daqui, dividido por isso. Só para vocês verem. Deixa eu botar percentual aqui para vocês verem aqui. É como se eu tivesse aqui, olha. Aqui tem 2% do total de viagem. Aqui tem 14%, aqui tem 1%. Aqui tem 8%, aqui tem 2%, aqui tem 68%, aqui tem 8%. Aqui tem 4% do total de viagem, aqui tem 13%, aqui tem 2% e aqui tem 12%. É como se eu fizesse o seguinte, se eu apagar aqui, para vocês verem, é como se eu estivesse multiplicando, pegando quanto disso daqui significa 2%. É como se eu tivesse feito isso. Isso daqui é igual a isso, vezes 597. Deixa eu só travar aqui. Só resta aqui. Eu vou ter a quantidade de viagens desse total que eu achei lá, quanto que isso se distribui por zona de tráfego. E mesma coisa a quantidade de automóveis. Quantos, por exemplo, 484 significa, deixa eu mudar aqui só para, deixa eu arrastar para cá, para vocês verem a mesma coisa. Vai mudar lá, tá, gente? Logicamente é que muda o que eu alterei. Aí é a mesma coisa, eu vou multiplicar quanto disso significa isso. É o quê? Igual isso vezes isso. 629. Eu não travei? Fiz ao contrário. Deixa eu travar o outro. Então, assim, com 4% de 16 mil é 629. 74% de 16 mil são 12.468. Então, existem várias formas de fazer. Eu vou só voltar aqui para não ficar já certinho. Beleza. Então, eu redistribuí quantidade de trabalho, quantidade de automóveis. E fiz a mesma coisa para atração. Eu tinha a quantidade de empregos em 2012, utilizei, como eu falei que eles vão crescer uniformemente, né? Peguei aqui a quantidade de empregos que eu tinha, que era 28 mil. Então, é só olhar lá, ó, vou lá na minha tabela de empregos. Postos de trabalho, 28.389. 28.389.
e dividir ela proporcionalmente entre as minhas zonas de tráfego. Então, é só pegar aqui qual que é a proporção, isso dividido por isso. Se eu mandar gerar o percentual, 2%. Então, eu tenho 2% de 28 mil é 489. 68% de 28 mil é 19. E assim sucessivamente. E assim eu achei da forma mais simplória possível, né? Igual eu gosto de repetir isso, assim. Estou fazendo da forma mais simplória possível. Mas é importante que vocês entendam isso, que eu poderia ter mais variáveis, que eu poderia ter mais anos para definir qual foi o crescimento, que eu poderia fazer uma equação para cada zona de tráfego, poderia fazer um tanto de coisa que melhoraria meu dado. Mas meu objetivo aqui é ensinar vocês a entender o método e trabalhar com o método. Tá? Então, assim, eu não fiz isso para facilitar, porque se a gente tivesse sala de aula, eu poderia fazer isso com mais tranquilidade. Mas eu estou querendo facilitar e eu quero que vocês compreendam e entendam onde que eu quero chegar. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou gerar a equação de produção e a equação de atração de viagens. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu vou gerar, eu tenho aqui, né, eu fiz a regressão aqui. Eu vou gerar uma equação de regressão para cá e uma equação de regressão para cá. Como que eu vou fazer essa equação de regressão? Igual a gente fez toda hora. Eu tenho já a equação aqui pronta, tá? Que eu já utilizei aqui. O que eu fiz? Eu tenho aqui os dados da geração e tenho para fazer a equação de regressão. Eu peguei esses dados aqui que eu tenho de 2020, que eu tenho as informações, e aí, igual a gente já viu ali que a gente trabalhou, né, da mesma forma para achar essa quantidade, eu vou achar aqui a equação de regressão para esse meu dado aqui. Então, eu tenho que achar como que ele funcionou. Qual que é essa equação aqui? Da onde que ela veio? Ela veio daquela equação lá de trás, que é a regressão de geração que a gente encontrou, que é essa daqui para produção e essa daqui para atração. Então, o que eu peguei? Eu peguei esses valores, que são menos 1.145, 3,42 e 3,24, e trouxe eles para cá, olha. Menos 1.145, 3,24, 3,43. E mesma coisa eu trouxe esse valor aqui da atração, que é menos 2003 e 5,4. Menos 2003 e 5,4. Porque ali eu já tinha achado a equação de regressão para os dias de hoje, que vão me relacionar produção com automóvel e trabalha e atração com empregos. Salvar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou só estimar agora por zona de tráfego quanto que ele vai crescer. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho meus valores aqui, meus coeficientes, vou multiplicar cada campo por isso. Então, aqui eu pego de 148, qual que vai ser a produção em 2020? Vai ser igual a 1.145, mais beta 1, que é o coeficiente de automóveis, vezes o número de automóveis. Mais beta 2, que é o coeficiente do número de pessoas que trabalham, vezes... Não, que é o coeficiente das pessoas que trabalham, vezes a quantidade de pessoas que trabalham em 2020. Quando eu faço isso, eu vou identificar que eu vou ter uma produção em 2020 de 2.948 viagens sendo produzidas no campo 148. Então, eu tinha 2.405 viagens em 2012, eu vou passar para 2020 para 2.948 viagens. Um aumento de 544 viagens. E vou fazer a mesma coisa para cada um. Tá? Vou fazer esse cálculo para cada uma das variáveis. Ele foi descendo aqui, não travou. Deu
E aí, na hora que a gente for fazendo, eu vou ter a produção futura, né, minha produção futura, e também eu vou fazer a mesma coisa com a minha atração. Minha atração futura. Aqui parece que tem um erro aqui, ó. Aqui tá certo, porque eu não travei aqui. Deixa eu corrigir aqui, ó. Travei. Agora sim. Agora vai dar certo. Isso. Esse negócio de Excel, gente. Esse negócio, fórmula errada, tudo errado, né? A gente não presta atenção. Então, aí, ó, tem os valores. Então, eu passei aqui, se eu, por exemplo, 166, eu tive um aumento de 23 mil viagens. Eu estava com 80 mil, passei para 104 mil. Aqui eu tive um aumento de 2 mil viagens. Aqui eu tive um aumento de 3 mil viagens. Olha que interessante. Essas zonas aqui onde é que eu tinha pouca viagem, eu tive um decréscimo do número de viagens. Minha regressão me colocou isso. Se eu tivesse refinado os dados, assim, eu não teria isso não, tá? Provavelmente aqui também estaria crescendo. Mas como eu utilizei dados gerais e fiz a estimativa com uma única equação, isso me gerou esse tipo de coisa. E aqui cresceu 5 mil, o que me deu uma diferença, um crescimento total em relação ao que eu tinha naquele período, que era de 107 mil viagens, eu passei para 141 mil viagens, que me deu uma diferença positiva de 34 mil viagens sendo geradas. Fiz a mesma coisa para atração. Vamos ver como é que foi a atração aqui, o comportamento. Qual foi a diferença? Só pegar aqui. Então, eu vou ver que aqui, por exemplo, eu reduzi significativamente a 148 a atração de viagens. Aqui, eu aumentei significativamente. Aqui eu reduzi, aqui eu reduzi, aqui eu aumentei, aqui eu aumentei. Então, deu uma diferença de 32 mil. O que acontece? Como há uma diferença daqui para cá, de 141 mil viagens para 139, a gente faz uma correção, se vocês lembrarem, quando eu expliquei isso na aula passada. Que é o quê? Nada mais é que é uma divisão para redistribuir essa diferença. Então, eu dividi 141 por 139, achei um valor aqui, que é a diferença existente entre um e o outro, e multipliquei a atração por esse valor, para cada um. E aí, eu obtive, ao final, meu número final de viagens futuras para cada zona de tráfego, que eu vou ter uma produção igual à minha atração. Então, o que acontece? A gente minimizou algumas coisas com isso. Por exemplo, aqui eu tinha o erro aqui estava uma diferença de 717. Diminuiu, porque é 2.358 para 2.395. Pouco, mas diminuiu. Aqui, por exemplo, também. A diferença também, ela reduziu. Então, ele ajuda a gente a ajustar um pouco e equilibrar a produção com a atração. E aí, eu tenho meus dados que eu vou utilizar para fazer minha etapa seguinte, que é a distribuição. O que eu preciso para fazer a distribuição? Preciso da minha produção futura e da minha atração futura. Com a produção futura e a atração futura, eu vou redistribuir esses fluxos e vou ter o valor de quantidade de viagens, de origens e destinos para cada uma das minhas variáveis, para cada uma das minhas zonas de tráfego. Por exemplo, dessas 2.000, vou ter, por exemplo, dessas 648 mil viagens. Aqui a diferença está muito grande, aqui precisava até ajustar. Tá? Tem os erros, que são consequência porque geralmente a produção ela não é tão diferente da atração igual está aqui. Se a gente pegar aqui, olha aqui, tinha 2.405, 2.407, 80 mil, 80 mil. Aqui está me indicando que eu tenho uma diferença muito grande nessa 148. Ou seja, essa 148 ela é meio problemática com relação ao que eu projetei. Mas por que ela é problemática? Porque provavelmente, olha aqui,
ela não existia, essa 148, ela não existia em 2002. Ou ela estava misturada com alguma outra variável. E isso traz erro também. Tá? Eu só estou mostrando esses erros, né, que a gente teria que ajustar, teria que arrumar para conseguir ter valores mais corretos, só para vocês perceberem como que é importante a gente trabalhar com os dados, entender os dados, porque isso daqui já me indicaria automaticamente que eu tenho um erro bastante significativo acontecendo aqui. Essa queda muito acentuada é um problema para a gente na hora de trabalhar. Então, eu teria que buscar melhorar essa informação para ter uma atração mais compatível com a minha produção de viagens. Tá? Como eu não tinha naquele momento, então eu fico com isso comprometido. Mas o que eu quero é que vocês executem isso, encontrem um valor para a produção e um valor para a atração. Porque na distribuição, quando a gente for para a distribuição, esses dados aqui que eu estou fazendo, eu vou corrigir e vou passar os dados corretos para vocês. Tá? Para a gente poder partir dele com os valores de produção e atração corretos. Tá? Então, na próxima aula, eu vou dar essa informação para vocês fazerem. O que eu vou enviar para vocês é disponibilizar a partir de agora, a partir de amanhã, né? Essa nossa apresentação aqui que eu acabei de fazer, que está sendo gravada, mais os dados da pesquisa OD 2002 para vocês desenvolverem e conseguirem chegar nesse ponto que eu cheguei aqui. Tá? Apesar de todos os erros, igual eu falei, todas as explicações que eu fiz, eu quero que vocês mexam com os dados para vocês compreenderem como que isso deve ser trabalhado. Tá bom? A gente vai buscar fazer isso na nossa próxima aula. Tá? Então, a partir de agora, acabei